dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar cada vez mais no conhecimento de Deus, na sua graça maravilhosa, essa graça que nos salva e nos ajuda, nos estimula a buscar a salvação de outros também. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre agir em favor do irmão, conforme o testemunho de Paulo aqui no capítulo 14. E ontem, na segunda-feira, nós vimos duas questões, onde Paulo trouxe ali no capítulo 14, verso 4, né? Paulo questiona por que a gente está perdendo tempo julgando o servo alheio. Como é que a gente tem coragem de julgar o servo de Cristo, já que ele não é nosso servo, né? E pergunta também, né, e afirma também, porque se aquela pessoa ficar de pé, fica de pé por causa de Cristo. Se ela cair, né, é porque Cristo permitiu, né? E se ela ficar de pé, porque o Senhor Jesus é quem sustenta e não nós. Paulo questiona isso, nos convencendo com um argumento lógico, plausível, cheio de bom senso, de que a gente não pode estar julgando o servo dos outros. O servo é de Cristo, o Senhor competente, né? Aquele que recebeu toda a autoridade para isso. E aí, quando a gente julga, a gente praticamente está dizendo que é mais competente do que Cristo para fazer essas coisas. Aí está errado, né? Por isso que a gente não pode julgar ninguém. E no verso 5, Paulo disse, olha, há quem considere, há pessoas que consideram um dia mais importante do que outro. Um dia, falando de forma genérica da semana, né? Tem 7 dias da semana. Tem gente que considera, né? Há quem considere que todos os dias são iguais, né? Ele diz, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente sobre isso, né? Se você acha que a segunda-feira é melhor do que a terça, é um problema seu. Isso não é doutrina. Está escrito na Bíblia isso? Não. Então ele está falando assim, você pensa, ele fala sua própria mente, ou seja, fique para você, né? Agora, o que você crê, se não está escrito nas Escrituras, aí é um problema seu, é só seu. Não queira julgar nem influenciar ninguém com base naquilo que você crê que não tem respaldo bíblico, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que se torna ainda um julgamento ainda mais precipitado as pessoas que ficam achando coisas em sua própria cabeça, seguindo seu próprio coração, e aí, com isso, julgando as pessoas segundo o seu pensamento e não segundo o que as Escrituras falam como um claro, assim diz o Senhor. Então, hoje, na quinta pergunta da nossa lição, temos aqui o seguinte questionamento. Com que convicção o crente deve viver? De acordo com a palavra ou de acordo com seu próprio coração, suas próprias ideias, sua própria visão de mundo? Ou segundo a lógica humana de alguém, de um líder, de um mestre, né? De uma pessoa eloquente? Como deve ser a convicção de um crente e ele deve viver nesta convicção? Romanos 14, 6, Paulo diz assim, aquele que considera um dia como especial, olha, perceba bem, ó, veja que Paulo é muito claro, aquele que considera um dia especial, né, para o Senhor, assim deve fazer, assim ele o faz, né? O verbo aqui está assim o faz, mas o correto seria, para o Senhor, assim ele deve fazer, né? Por exemplo, se eu compreendo que o dia do meu aniversário é um dia especial, se alguém compreende que o dia das mães é um dia especial para eu homenagear a minha mãe, faça isso para o Senhor, para você. Não queira estabelecer com isso uma doutrina na igreja. Veja que muita gente pega esse texto para dizer assim, tá vendo?
Paulo está anulando o Shabat, o dia de sábado, o sétimo dia que o próprio Deus estabeleceu como dia santo. Paulo não está dizendo aqui, aquele que considera um dia como santo, ele está falando de dia especial. Dia santo é outra coisa, foi o próprio Deus que consagrou e separou. É diferente aqui. Paulo está falando aqui de outra linguagem. Paulo não está trazendo em questão o Shabat aqui não, ok? Deixa bem claro isso, porque tem gente aí que lê uma coisa e entende outra, né? E aí, ó, aquele que considera um dia especial, né, um dia como especial, como sendo especial, para o Senhor, assim faça, né? Aquele que come carne, que coma para o Senhor, come para o Senhor. Pois ele dá graças a Deus porque tem aquela carne para comer, né? E aquele que se abstém de comer carne, para o Senhor se abstém de comer carne. E também dá graças a Deus porque come o que tem para comer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, se você, na sua cabeça, entende que o dia 1º de janeiro é um dia especial, que tenha para você, como ele disse, né? Que tenha para você, na sua mente, para você. Né? Se você entende que comer carne é especial, é bom, lhe fortalece mais, lhe deixa mais forte, mais saudável, que seja para você. Não crie uma doutrina dizendo, olha, só vai para o céu quem come carne. Não faça isso. Se você entende que abster-se de comer carne é mais saudável e você tem mais disposição para viver, tem mais saúde, tudinho, se você entende dessa forma, então faça desta forma, porque você fazendo dessa forma, alguém pode copiar você e também ter saúde. Né? Às vezes a regra que serve para você não serve para o outro. O remédio que é para você não dá certo para o outro. Às vezes é assim. Agora, você criar uma doutrina dizendo que os santos são só aqueles que não comem carne, são aqueles que se abstêm de comer carne, esses são os servos, não faça isso. Porque você está querendo uma doutrina que não tem base bíblica. E essa é a preocupação de Paulo, porque isso aqui era uma cultura muito peculiar às práticas de alguns judeus que ficavam inventando leis, né? Criando leis diferentes daquilo que Deus criou, indo além do que estava escrito. Como tem muita gente hoje fazendo ainda, né? Dentro do cristianismo, indo além do que está escrito, né? Em direção ao outro extremo. Continuando, vamos aqui para a 6ª pergunta, mais um questionamento dentro aqui da fala que Paulo, né, da pregação que Paulo está fazendo aqui, de forma escrita para a igreja de Roma. Paulo diz assim, para a igreja cristã lá em Roma, né, Paulo diz assim, a pergunta diz assim, por que o homem espiritual é zeloso, deve ser zeloso quanto ao seu testemunho? A pergunta é interessante aqui, ó. Por que eu e você, que somos cristãos, devemos ser zelosos, cuidadosos, atenciosos quanto ao meu testemunho, quanto ao que eu vou falar, quanto ao que eu vou fazer, quanto ao que eu sou para minha família, para as pessoas da minha rua, do meu trabalho, da minha escola, do meio em que eu vivo, para o povo que está nas mídias sociais, né, que tem acesso às minhas mídias sociais, né, que hoje isso é muito comum, é uma realidade do tempo presente. Então, como deve ser? Como eu tenho que ser zeloso em relação ao meu testemunho como um homem espiritual, como uma nova criatura espiritual em Cristo? Romanos capítulo 14, verso 7 diz assim, pois nenhum de vós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Veja que Paulo deixa bem claro aqui, nas duas frases, aqui nas duas orações, para si, para si. Exatamente o que nós acabamos de comentar do verso anterior. Tem um contexto aqui, ó. Paulo está dizendo, se você come, coma para si. Se você pense, pense para si. Não é? O contexto anterior. Então, se você pensa alguma coisa que não está em plena harmonia, você entende que tem que ter um dia especial. A Bíblia não diz isso. Então, você
né? Fique para você isso. Se você entende que tem que comer carne, porque comendo carne você fica mais forte, a Bíblia não diz isso, fique para você. Se você entende que quem come carne é do diabo, não é de Deus, fique para você, porque você não vai ter base bíblica para falar sobre isso. É por isso que Paulo vai dizer aqui, olha, nenhum de vós vive para si mesmo, vive para o mundo. Então controle a sua boca para que você não esteja pregando aquilo para si, você fica só o seu pensamento. Agora, o testemunho não é para você. Para si mesmo, é só os seus pensamentos, as suas ideias, né? Se você entende que a nova terra vai ser tudo azul, vai ser tudo vermelho, tudo amarelo, tudo, né? Vai ser tudo colorido, fique para você, porque a Bíblia não diz isso. Mas quanto ao seu testemunho, não é só para você, não. Ninguém vive só para si. É isso que Paulo está dizendo. O que é só para você? As suas ideias. As suas ideias que não têm amparo bíblico. As suas teorias que não estão em harmonia com o claro, assim diz o Senhor das Escrituras. Fique só para você, é o que ele diz no texto anterior. Agora, quanto ao testemunho pessoal, aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você veste, aquilo que você come, aquilo que você compra, aquilo que você transaciona, né? Tudo que você faz na sua vida, que as pessoas vão saber, vão ver, vão ouvir, aí você não vive só para você. E você, como diz Paulo aqui, também não morre só para você. Então perceba bem que até para morrer, o homem tem que ter cuidado. Tem que deixar um testemunho, deixar um legado. Depois que ele vai embora, ele tem a oportunidade de deixar um grande testemunho, estimulando pessoas a buscarem a salvação. Aí não, porque eu estou morrendo mesmo e agora, vou morrer mesmo e agora eu já estou no fim da minha vida, vou fazer o que eu quiser, o que eu pensar, né? Como alguns disseram assim, falta pouco tempo de vida, eu vou curtir a vida, né? Tem um caso de um conhecido que foi líder religioso, foi pastor de uma determinada congregação durante muito tempo, desde menino que ele era crente, eu acho que já nasceu num berço cristão. E aí atingiu a idade adulta, aí se tornou um líder religioso. E passou cerca de 48, ou foi 50 anos, né? 48, fala a memória, ou 50 anos, que ele serviu no ministério da igreja dele como um pastor. Mas aí, quando ele atingiu uma determinada data, uma idade, não sei se foi com 72, foi com 73, alguma coisa assim, quando ele chegou nessa idade, então ele disse, agora eu vou curtir a vida. Agora eu vou tirar umas férias, vou viajar o mundo com a esposa, vou fazer um cruzeiro e tal, vou curtir a vida. Ora, meus amados, raciocinemos bem. Ele entendeu que agora ia começar uma contagem regressiva, porque ele achava que tinha no máximo 10, 12 anos de vida no máximo, né? Chegar aos 85 no máximo, que foi o que seu pai viveu. Então ele tinha essa ideia, né? Embora que ele tenha falecido antes. Mas ele tinha essa ideia, eu tenho pouco tempo, então eu vou curtir a vida. É como se ele dissesse, eu vou deixar de ser crente, vou deixar de ser pastor. Ora, se o chamado da gente tem um prazo de validade, Davi deixou de ser rei quando estava com, não sei qual a idade que Davi morreu, não lembro aqui agora, mas se Davi morreu com 90 anos, com 89 ele deixou de ser rei? Ele só deixou de ser rei quando ele fechou os olhos. Um apóstolo deixa de ser apóstolo quando tem uma idade avançada? Um profeta deixa de ser profeta quando ele está com a idade avançada? Não existe. O nosso chamado é até nós fecharmos os nossos olhos. Então, por isso que Paulo disse bem claro, o nosso testemunho não é um testemunho, né, para nós mesmos. Não é um testemunho para nós mesmos. É um testemunho, nós vivemos para dar testemunho ao mundo.
Nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Ah, a vida é minha, vou morrer só para mim. Ninguém tem nada a ver com isso. Se você é servo de Cristo, o mundo inteiro tem a ver com você. Lembre-se que ele disse assim: vocês são a luz do mundo. Assim como Cristo é o resplendor da glória do Pai aqui, como está escrito lá em Hebreus 1:3, ele é o resplendor. Jesus não é o esplendor. Quem esplandece é o Pai. Cristo é o resplendor. Resplandecer de refletir a glória do Pai. A glória do Pai bate em Cristo e Cristo reflete sobre nós. E nós somos o resplendor da glória de Cristo sobre os outros homens. Por isso que Cristo diz: eu sou a luz para o mundo. E ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz para o mundo. Então, eu tenho a obrigação de refletir a glória de Cristo, do seu conhecimento, da sua palavra, do seu Espírito para o mundo. E aí tem gente que pode dizer assim, né? Hoje os crentes modernos são terríveis, né? Os crentes modernos aí é uma vergonha, muitos deles, né? Nem todos, mas a maioria deles é uma vergonha. Eles dizem assim, né? Esse povo se preocupa mais com a vida dos outros. Olha para a vida de vocês, não olha para a minha, não. Eu sou um crente, mas sou um pecador, sou falho, né? Não tem crente nisso? Ora, o crente tem que dizer: ei, pessoal, olhe para mim, observe a minha vida. Eu quero que vocês olhem para mim, tudo que eu faço, né? Olhem para mim, o crente tem que dizer isso. Por quê? Porque ele é espetáculo ao mundo. Se o crente que está incomodado porque as pessoas estão olhando para ele e estão falando mal, porque ele está errado, está todo errado. Então, por isso que Paulo diz claramente: nós não vivemos para nós mesmos e também não morremos para nós mesmos. No dia que nascemos, até que fecha os olhos, a gente tem que dar satisfação ao mundo. Somos pessoas públicas. Como diz Paulo, estamos num palco, somos espetáculo ao mundo. Então, o mundo tem que olhar para a gente mesmo. Então, todo crente tem que ter cuidado naquilo que fala, naquilo que faz, né?